Bem-vindo ao espectro de ideias. Hoje te levaremos ao Labirinto das Sombras. O velho casarão dos Blackwood, no topo da colina, sempre foi um mistério para os moradores de Oak Haven. Histórias de desaparecimentos, sussurros na noite e uma aura de melancolia pairavam sobre suas paredes de pedra escura. Mas para Elias, um historiador obcecado por lendas locais, o casarão era um convite irrecusável. Ele via ali não apenas uma casa assombrada, mas um enigma a ser desvendado, um portal para segredos esquecidos. Elias era um homem de lógica e razão, que buscava explicações para o inexplicável, e o casarão dos Blackwood era o seu maior desafio. Ele convenceu sua irmã, Clara, uma artista plástica com uma sensibilidade aguçada para o etéreo, a acompanhá-lo. Clara, ao contrário de Elias, acreditava no invisível, no que a ciência não podia explicar. Ela via beleza na melancolia do casarão e sentia uma estranha conexão com a energia que emanava de suas paredes. Para ela, a casa era uma tela em branco, esperando para ter sua história pintada. Juntou-se a eles o cético Dr. Arthur Finch, um psiquiatra renomado que via em cada lenda um sintoma de histeria coletiva e em cada fantasma uma projeção da mente humana. Arthur estava ali para provar que tudo não passava de sugestão e ilusão, um mero jogo de luz e sombra na mente dos supersticiosos. E por fim, a jovem e impulsiva jornalista, Sarah, em busca de uma matéria que a tirasse do anonimato, disposta a tudo por um furo de reportagem que chocasse o mundo. Sarah via no casarão dos Blackwood a oportunidade de sua vida, a chance de provar seu valor e deixar sua marca no jornalismo investigativo. Eles chegaram ao casarão em uma tarde cinzenta, a névoa rastejando pela colina como um sudário. A porta principal, pesada e de madeira escura, rangeu ao ser aberta, revelando um hall de entrada mergulhado em penumbra. O ar era denso, carregado com um cheiro de poeira, mofo e algo mais, algo antigo e frio, que parecia se agarrar à pele. Elias, com sua lanterna, iluminou o caminho, seus olhos brilhando com a excitação da descoberta. Clara, com seu caderno de esboços em mãos, já sentia a inspiração fluir, seus dedos formigando para capturar a essência daquele lugar. Arthur, com seu semblante impassível, observava cada detalhe, buscando falhas, inconsistências, provas de que tudo era uma farsa. Sarah, com sua câmera ligada, gravava cada passo, cada sussurro, cada sombra, ansiosa para capturar o momento em que o terror se revelaria. Eles exploraram os cômodos empoeirados, cada um contando uma história silenciosa de grandiosidade e decadência. Salas de estar com móveis cobertos por lençóis brancos. Salões de baile onde ecos de risadas e música pareciam flutuar no ar. Bibliotecas com livros mofados e páginas amareladas. Quanto mais se aprofundavam, mais a atmosfera se tornava pesada, a sensação de estarem sendo observados se intensificando. Elias encontrou diários antigos, escritos em uma caligrafia elegante, que contavam a história da família Blackwood, uma linhagem marcada por tragédias e segredos obscuros. Clara sentia a presença de algo, uma energia que a guiava para cantos específicos da casa, onde ela via vultos, ouvia sussurros e sentia a dor e o desespero dos que ali viveram. Arthur, apesar de sua postura cética, começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava errado, algo que sua lógica não conseguia explicar. Sarah, por sua vez, estava eufórica. Cada sombra, cada rangido, cada sussurro era material para sua matéria, e ela sentia que estava prestes a desvendar algo grandioso. À medida que a noite caía, o casarão se transformava. As sombras se alongavam, ganhando formas disformes e ameaçadoras. O vento uivava pelas janelas quebradas, e os sussurros se tornavam mais claros, mais insistentes, chamando seus nomes. Elias, absorto nos diários, começou a notar padrões, repetições, menções a um ritual e a um labirinto que se revelaria apenas aos dignos. Clara, em um dos quartos, começou a esboçar freneticamente, seus traços se tornando mais sombrios, mais perturbadores, capturando a essência das entidades que ela sentia, mas não via. Arthur, em um dos corredores, sentiu um frio gélido em sua nuca.
e ao se virar, viu por um instante uma figura translúcida, com olhos vazios, que se desfez no ar. Sarah, gravando em um dos salões, viu a imagem de uma mulher de branco dançando sozinha, seus movimentos graciosos, mas seus olhos cheios de uma tristeza profunda antes de desaparecer. O medo começou a se instalar, sutil e insidioso, corroendo a razão e a lógica. O ponto de virada veio quando Elias, seguindo as pistas dos diários, encontrou uma passagem secreta atrás de uma estante de livros na biblioteca. Revelava uma escadaria em espiral que descia para a escuridão. "O labirinto", sussurrou ele, seus olhos brilhando com uma mistura de excitação e apreensão. Os outros hesitaram. Arthur, pela primeira vez, parecia genuinamente perturbado. "Não acho que seja uma boa ideia, Elias. Há algo de muito errado aqui." Mas a curiosidade de Elias e a sede de Sarah por uma história eram mais fortes. Clara, sentindo a energia do lugar, sabia que não havia como voltar. E Arthur, apesar de seus medos, não podia deixar seus amigos irem sozinhos. Eles desceram a escadaria, o ar se tornando mais frio, mais denso, o cheiro de mofo e decomposição se intensificando. A escadaria se abriu em um labirinto de corredores estreitos e escuros, as paredes úmidas e frias ao toque. O som de seus próprios passos ecoava, distorcido, criando a ilusão de que não estavam sozinhos. As lanternas mal conseguiam perfurar a escuridão, e a sensação de estarem sendo observados se tornou esmagadora. Elias, guiado pelos diários, tentava decifrar os símbolos nas paredes, buscando o caminho certo. Clara sentia a presença de algo, uma energia que a guiava para cantos específicos do labirinto, onde ela via vultos, ouvia sussurros e sentia a dor e o desespero dos que ali viveram. Arthur, apesar de sua postura cética, começou a sentir um desconforto crescente, uma sensação de que algo estava errado, algo que sua lógica não conseguia explicar. Sarah, por sua vez, estava eufórica. Cada sombra, cada rangido, cada sussurro era material para sua matéria, e ela sentia que estava prestes a desvendar algo grandioso. À medida que se aprofundavam no labirinto, a sanidade de cada um começou a ser testada. Elias, obcecado pelos diários, começou a ver as palavras se moverem nas páginas, formando frases que não estavam ali, sussurrando segredos que o levavam a becos sem saída. Ele se isolou, murmurando para si mesmo, perdido em sua própria mente. Clara, em um dos corredores, começou a esboçar freneticamente, seus traços se tornando mais sombrios, mais perturbadores, capturando a essência das entidades que ela sentia, mas não via. Ela via os olhos vazios, os sorrisos distorcidos, as mãos esqueléticas que se estendiam para ela. Ela começou a falar com as sombras, a responder aos sussurros, perdendo-se na escuridão de sua própria mente. Arthur, em um dos corredores, sentiu um frio gélido em sua nuca e, ao se virar, viu por um instante uma figura translúcida, com olhos vazios, que se desfez no ar. Ele tentou racionalizar, mas a visão se repetia, mais nítida, mais real. Ele começou a questionar sua própria sanidade, seus princípios científicos se desfazendo diante do inexplicável. Sarah, gravando em um dos salões, viu a imagem de uma mulher de branco dançando sozinha, seus movimentos graciosos, mas seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Antes de desaparecer, ela tentou capturar a imagem, mas a câmera falhava, distorcendo a realidade. Ela começou a duvidar de seus próprios olhos, de sua própria percepção, e a linha entre o real e o irreal se tornou tênue. O clímax veio quando eles se encontraram em uma câmara central, iluminada por uma luz fraca e pulsante. No centro, um altar de pedra, e sobre ele, um objeto coberto por um pano escuro. Elias, com um brilho insano nos olhos, arrancou o pano, revelando um espelho antigo, com a moldura entalhada com símbolos que ele havia visto nos diários. O espelho não refletia suas imagens, mas sim um vazio profundo, uma escuridão que parecia sugar a própria luz. As vozes se tornaram um coro ensurdecedor, e as figuras disformes se materializaram ao redor deles, famintas, sedentas.
Elias, com um sorriso insano, estendeu a mão para o espelho, murmurando palavras em uma língua antiga. Clara, com os olhos vazios, começou a dançar, seus movimentos graciosos, mas seus olhos cheios de uma tristeza profunda. Arthur, em um último esforço de sanidade, tentou impedir Elias, mas foi jogado para trás por uma força invisível. Sara, com a câmera ainda ligada, filmava tudo, seus olhos arregalados, aterrorizada, mas incapaz de parar. O espelho começou a brilhar e uma figura emergiu da escuridão, uma entidade de puro horror, com olhos que queimavam com uma fome insaciável. Elias, com um grito de êxtase, foi o primeiro a ser consumido, seu corpo se contorcendo e se desfazendo em pó. Clara, ainda dançando, foi puxada para dentro do espelho, seus gritos se transformando em um lamento distante. Arthur, em seu último momento de lucidez, viu a entidade se aproximar, seus olhos refletindo o terror absoluto antes de ser dilacerado em pedaços. Sara, a última a permanecer, viu a entidade se aproximar, seus olhos famintos fixos nela. Ela tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão. A entidade estendeu a mão, e Sara sentiu uma dor excruciante em sua cabeça, como se algo estivesse se expandindo dentro dela. Sua pele começou a esticar, seus ossos a se mover, seu corpo se transformando em algo que não era humano, algo que se assemelhava à entidade que a cercava. A câmera caiu de suas mãos, ainda gravando, enquanto a transformação se completava, e Sara se tornava parte do labirinto das sombras. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada pelos corredores do terror. A história de O Labirinto das Sombras nos lembra que alguns segredos são melhor deixados intocados e que o verdadeiro horror muitas vezes reside naquilo que não podemos ver, mas podemos sentir. Se você sentiu um arrepio na espinha, se a escuridão parece um pouco mais densa agora, então nosso trabalho foi cumprido. Não se esqueçam de deixar seu like, compartilhar este vídeo com seus amigos mais corajosos e se inscrever no canal Espectro de Ideias para não perderem as próximas doses de pesadelos. Até a próxima, e que seus sonhos sejam interessantes.